Fala pessoal, aqui quem tá falando é Lucas Cordeiro, sou um dos analistas aqui da Apollo Trade e nesse vídeo a gente vai dar um overview rápido sobre o mercado e dar uma olhada também em 3 altcoins. Fala pessoal, começando aqui pelo Bitcoin, né? Todo mundo apavorado pela queda que a gente teve aí recentemente. Então vamos comentar um pouquinho sobre como que está o cenário atual. Começando aqui pelo gráfico diário, a gente percebe que a gente tinha um triângulo gigantesco. E a gente simplesmente pegou e rompeu ele para baixo com tudo, com muito volume aqui. Se a gente for olhar no gráfico de volume, a gente rompeu com muito volume para baixo, o que dá convicção na venda, infelizmente. E o que a gente tem agora? A gente tem essa faixa de suporte aqui na região dos 7.700, 7.800 que ele testou. A gente tem o alvo desse triângulo que está mais ou menos aqui na região dos 7.200. Por mais que alvo seja uma coisa muito subjetiva, a maior parte dos analistas tem técnicas diferentes para traçar alvos, para figuras, para trades iguais. Mas mesmo assim, o meu alvo desse triângulo está aqui na região dos 7.200. Infelizmente, pensando graficamente, a gente não consegue ver, por enquanto, uma reversão. Por mais que a gente tenha suportes ali, regiões de preço, onde o Bitcoin tende a se sustentar, a gente ainda não vê nenhuma força compradora nele. Por mais que de forma fundamentalista, como a gente viu nos vídeos excelentes que o Léo costuma fazer, fundamentalmente a gente tem sim bons fundamentos para o Bitcoin, pensando em médio e longo prazo. Tecnicamente está barato. Mas graficamente falando, para quem faz trade, quem usa stop, não é interessante entrar ainda. Você pode observar que toda a resposta compradora que a gente teve foi muito fraca comparada com a força vendedora que a gente tem. Se a gente for olhar o volume, por exemplo, a gente percebe que a maior parte do volume está nos candles de venda. A força, só de analisar o corpo do candle, a gente consegue observar que é absurdo, absurdo. A gente não tem nenhuma resposta compradora. Toda resposta compradora que a gente tem são velas com um corpo pequeno, cheio de pavio, que não demonstram nenhuma convicção e não tem continuidade. Então, se você pretende fazer trade, entrar, quer pegar um momento, o interessante é você esperar a gente ter uma força compradora para depois pensar em comprar. Não tentar pegar a faca caindo. Se você é fundamentalista, daí já é outra história, é outra conversa, é outro horizonte temporal. Né? Você pensa em meses, anos, mas como a gente está falando de gráfico, pessoas que querem pegar momento, não é interessante estar comprado no momento, ok? Então vamos lá, próxima moeda, BNB par dólar. O que a gente tem nela aqui? A gente tinha um canal de baixa, muito bem delimitado aqui e tudo mais, todo mundo esperando que quando o preço chegasse aqui nessa região a gente fosse ter um repique para cima novamente, só que o que aconteceu? Aconteceu que ele rompeu o canal de baixo para baixo. Sim, isso é improvável, mas pode acontecer, né? De acordo com a Brooks, praticamente 25% só desses rompimentos de canal são bem-sucedidos. E desse lado, dessa vez, a gente está no lado menor da probabilidade. A gente rompeu e não voltou para dentro até agora. Por mais que possa acontecer, né? A gente está aqui numa região de fundo duplo. Só que se a gente for olhar no gráfico diário, a gente percebe que a gente não tem nenhum suporte interessante nessa região aqui. Ó. A gente rompeu esse suporte maior que a gente tinha. Aqui perto dos 18 dólares. E aqui nesse meio de caminho, o próximo suporte que a gente tem é só lá na região dos 11,70, 11,60. É um suporte de uma acumulação lá de trás, aqui dessa região. Então aqui a gente não tem praticamente nada no meio do caminho para impedir que o preço caia. Óbvio que isso não significa que ele vai necessariamente cair até lá, mas isso já faz com que a gente evite pensar em compras, pelo menos nessa região aqui, até que chegue um pouco mais baixo, ou que demonstre uma força compradora muito forte, que nem aconteceu aqui atrás. Daí são outros 500, que daí o jogo do mercado virou. Mas por enquanto a gente não, mesma situação do Bitcoin, a gente não tem nenhuma força compradora presente. A resposta compradora para as pancadas dos vendedores é muito fraca, então não dá para pensar em compra. Graficamente falando, novamente reforço, pensando de forma fundamentalista, é outra história. Vamos lá para Cardano, uma moeda que eu gosto muito. Cardano,
A gente tinha essa linha de tendência aqui faz bastante tempo e tal, rompemos, formamos uma espécie de cunha, rompemos essa cunha, fomos até metade do alvo aqui, até chegou nesse 50% de FIBO que a gente tinha traçado e rompeu para baixo de novo. Só que qual que é a diferença? Agora a gente já está na região de 78% de Fibonacci. Então isso aqui não é mais uma onda, como a gente esperava que fosse uma onda para cima, uma onda de impulsão. A gente já corrigiu demais, a gente já corrigiu 78% da onda de impulsão nessa onda de retração. Então tecnicamente não é uma onda de retração. E se a gente for pensar no horizonte semanal, isso aqui provavelmente é uma consolidação. A gente poderia estar barato nessa consolidação, mas mesmo assim não tem como pensar mais em grandes movimentos para cima quando a gente projetava, quando estava aqui na região dos 38, 50, até 61%, né, como a gente esperava. Então provavelmente vai ficar num lero maior aqui nessa região dos 10 centavos até os 2 centavos. O suporte interessante que a gente tem aqui agora é onde a gente está no momento, aliás, que é aqui na região dos 3 centavos, 6, mais ou menos, que é o 78 de FIBO. Abaixo disso a gente não tem praticamente mais nada, porque se não me engano é o fundo histórico dessa moeda, né? Vamos dar uma conferida lá no semanal. A gente nunca teve abaixo desse último fundo aqui, então meio complicado comprar aqui. Tecnicamente a gente teria comprando barato, mas nada impede que continue caindo. A gente não quer apostar numa coisa que pode simplesmente continuar caindo para sempre. A gente espera um momento, alguma coisa assim, daí entra junto. Depois que o volume de compra já tiver na mesa. Pra gente não estar sozinho comprando essa moeda enquanto as baleias estão despejando na gente. Então, resumindo, a gente tem aqui esse suporte nos 3 centavos. É um suporte razoavelmente forte, tem aqui uns 2, 3 toques. Porém, a gente não tem nada que sinalize no preço uma reação compradora um pouco maior. Não dá pra gente pensar em comprar algo que só cai, por mais que ele esteja no suporte, entendeu? Então vamos lá, próximo altcoin. A gente já viu o BNB, Cardano, agora a última altcoin, IOTA. Vamos lá. Novamente, começando pelo gráfico diário, a gente tem aqui essa área de suporte bem forte, que já está segurando a IOTA faz muito tempo, que é aqui perto dos 22, 23 centavos. É uma faixa, né? Suportes não são números exatos, são sempre faixas. E a gente veio aqui, formou esse triângulo, rompeu ele para cima, mandou bastante, voltou e está testando de novo. Será que isso aqui é um pullback? Provavelmente não. Por quê? Porque essa impulsão que a gente teve depois do rompimento da CLTB foi muito forte. Chegou praticamente no alvo. Então não dá para chamar isso aqui de um pullback, sendo que ele tem quase o tamanho do triângulo em si. Então, o ideal é a gente pensar nessa faixa aqui só como uma grande consolidação, assim como a gente comentou sobre a Cardano, como uma grande consolidação, provavelmente vai ser mais visível ali no semanal, e a gente está abaixo nela. Tecnicamente a gente está barato, se eu for parar para pensar de forma fundamentalista novamente, mas para quem quer pegar trade, momento, quer pegar essas pernadas assim, o ideal é esperar uma reação compradora maior, porque essa força que a gente teve compradora aqui atrás foi boa, foi muito bonita. Porém, se a gente pegar uma reguinha qualquer, tipo essa daqui, ó, que separa em terços, a gente percebe que a correção, a resposta vendedora a essa força compradora foi quase equivalente, foi praticamente 100%. Então a gente não tem um desequilíbrio comprador para a gente pensar em entrar junto, por mais que seja um suporte, novamente reforçando isso. Então, o cenário do mercado em geral é bem parecido. O que a gente tem que fazer? Esperar aparecer força compradora para depois entrar junto, porque senão a gente corre o risco do preço cair cada vez mais, e a gente fazendo muito preço médio para trás, pensando novamente em gráfico, não de forma fundamentalista. Ou então a gente entrar e o preço ficar consolidado muito tempo, a gente ficar com o dinheiro preso nesse trade, enquanto existem outras oportunidades no mercado. Então, o que eu recomendo é aguarde, espere definição do cenário. Então, pessoal, basicamente isso daí. Falou!